Opa, eu sou o Nask, bom ter você por aqui. Se você não me segue lá no Instagram, eu te convido a me seguir. Mas só te dando um contexto, eu fiz uma enquete nos meus stories perguntando se as pessoas têm o hábito de escrever testes no dia a dia e se sentem algum nível, algum tipo de dificuldade escrevendo testes. Quase todas as pessoas disseram que fazem testes no dia a dia, o que é algo muito bom, mas todas as pessoas disseram que sentem dificuldades em escrever testes, né? Não que isso seja necessariamente um problema, a dificuldade ela faz parte mesmo do processo de aprendizagem. Eu mesmo ainda sinto dificuldades em escrever testes porque durante muito tempo eu negligenciei. Ultimamente eu venho praticando bem mais, né, e hoje eu me sinto mais confortável e todos os projetos que eu inicio eu faço algum tipo de teste, né, em cima das minhas criações, porque isso me traz mais conforto hoje, mais segurança sobre aquilo que eu estou desenvolvendo. E aí eu queria então usar esse vídeo aqui, porque eu já tenho conteúdo no meu canal sobre testes, né? Você encontra lá eu falando sobre arquitetura junto e tudo mais. Eu queria que esse vídeo fosse o vídeo sobre testes, sabe? Eu queria que você que sente algum tipo de dificuldade, mas já escreve testes, ou você que nunca ouviu falar sobre testes, está começando agora, você consiga consumir esse vídeo e sair satisfeito. Sair satisfeita de que aqui foi um bom pontapé inicial, tá bom? Então se você conhece alguém também que provavelmente se beneficiaria desse vídeo, não esquece de mandar esse vídeo para essa pessoa, você vai estar ajudando ela com certeza. E eu espero ajudar vocês. Bom, o que eu fiz aqui pra gente hoje? Absolutamente nada. Só criei aqui um diretório, testes, e nele a gente vai criar os arquivos, tá bom? Teste é uma coisa que existe na maioria das linguagens de programação, para não dizer todas, e existem formas diferentes de se testar dentro de cada linguagem, né? Eu vou estar trabalhando aqui com JavaScript, beleza? Poderia ser TypeScript também, mas eu quero que você entenda isso. O conceito que a gente vai aplicar aqui, que depois você vai conseguir reproduzir num Ruby, num Python, outra linguagem de programação, não necessariamente JavaScript, beleza? Mas hoje, no contexto do JavaScript, se eu criar aqui um arquivo, vou criar um arquivo chamado script.js e eu vou aqui digitar 2. Você saberia me dizer que tipo de valor é isso daqui? Se você diz que é um número, você está certo, tá? Mas você sabe disso. Como que o JavaScript saberia que isso daqui é um número? Existem formas da gente testar isso, né? Eu posso, por exemplo, vou até evitar usar o termo testar nesse momento. Existem formas da gente verificar isso. Eu posso aqui, por exemplo, utilizar o operador typeof na frente do meu valor. E aí eu vou usar aqui uma extensão chamada CodeRunner, que ela executa com o Node, tá bom? Então eu vou conseguir ver no meu console a saída disso daqui. Para eu poder ver no meu console, eu preciso de uma outra ferramenta, que é um console log, né? Essa função log, que vem do objeto console, ela vai imprimir para mim o tipo desse valor aqui. Tá bom? Então salvei, vou executar. E beleza. CodeRunner, ou melhor, o Node, me disse que isso daqui é um number. O JavaScript, né? O JavaScript identificou que isso aqui é um number. Tá bom? Isso daqui, inclusive, que o JavaScript retorna para mim, é um outro tipo de valor. Para ele poder colocar lá no console, isso daqui é alguma coisa, né? Então, vamos testar aqui qual o tipo do tipo de. Olha só que loucura, né? Isso daqui vai me retornar esse valor. E eu quero saber o tipo desse valor. Por isso que eu fiz dessa forma aqui, tá? Eu encapsulei aqui, né, com os parênteses, esse valor aqui. E antes dele, eu coloquei um typeof. Mesma estratégia, tá? Vou salvar. Executar. E agora ele me retornou que é uma string. Então aqui eu tenho um número. Porque o tipo o typeof, esse operador, ele me disse que isso daqui é number. Só que para ele me dizer que isso aqui é number, ele criou uma string. Então aquele number é uma string.
beleza? Isso aqui é JavaScript. Show de bola. A gente verificou tipos, né? Poderia aqui verificar type of. Colocar aqui aspas simples ou aspas duplas. Colocar aqui nome. Executei. Opa, faltou o console log. Executei, tá lá uma string, né? Se eu colocar aqui chave e executar, ele retorna para mim que isso daqui é um objeto, né? Tô indo devagarinho. Se você já sente que isso daqui para mim é trivial, isso aí, eu já sei de tudo isso daí, eu recomendo que ainda assim você não pule essa parte do vídeo, tá? Você vai entender onde que eu quero chegar. Eu consigo também fazer verificações entre números, né? Por exemplo, entre valores. Então eu posso aqui pegar o número 2 e verificar se ele é menor do que o número 4, tá certo? Então esse sinal aqui é o sinal de menor. Se eu colocar isso aqui no meu console log, eu consigo imprimir. E ele diz para mim que isso daqui é true. Então ele retornou para mim que tipo de valor? Um booleano? Vamos descobrir. Então type of. Executei. Opa. Deixa eu colocar aqui dessa forma. Olha lá. Ele me diz que isso daqui é um boolean, né? Isso aqui é um boolean. Porque eu estou fazendo uma comparação. Eu estou verificando se um número, nesse caso o número 2, ele é menor do que o número 4. Legal? Existem outros operadores também que eu posso usar aqui. Eu posso inclusive verificar o contrário. 2 é maior do que 4. Aí ele vai me dizer que isso daqui é falso. Eu posso verificar também, além de números, se a letra A, por exemplo, a string A, ela é estritamente igual. Isso aqui são 3 sinais de igual juntos, tá? Sem o espaço. Aqui, como estou usando uma configuração do VS Code no meu editor de código, ele junta, chamado font ligatures, né? Ele junta aqui e fica como se fosse uma coisa só, mas são 3 sinais de igual, tá? Eu coloco aqui, ó, também uma string A, então estou verificando se essa string é estritamente igual a essa string, tá certo? E ele me disse que isso aqui é verdadeiro. Por que estritamente igual? Porque eu estou usando 3 sinais de igual. Eu poderia usar, por exemplo, 2 sinais de igual. Nesse sentido aqui, tá? Só que os dois juntos. Então, eu fico com esse sinal aqui. E qual que é a diferença, né? Se eu executar aqui, ó, verdadeiro também. Então, com o sinal de igual ou estritamente igual, eu tive a mesma coisa, mesmo resultado. Qual que é a diferença? Se eu comparar aqui se o número inteiro 1 ele é igual a string 1, o JavaScript me retorna verdadeiro, né? Só que se eu comparar se é estritamente igual, daí ele já me retorna false. Por quê? Porque ele está comparando além do valor, o tipo. Então, com o sinal de igual, 2 sinais de igual, né? Ele compara somente o valor. Então, 1 é igual a 1, beleza. Agora, esse sinal de estritamente igual, estou comparando tipo e valor. Então, beleza, os dois valores são 1, mas os tipos eles são diferentes. Esse é number e esse é string, tá bom? Tranquilo. E com isso daqui, a gente já sabe então como verificar coisas no JavaScript, tá? Vai muito além disso, as verificações. Não tem como eu cobrir tudo exatamente agora nesse vídeo, mas já dá pra gente ter uma ideia. Legal? Por que a gente precisa saber disso? Porque daí a gente tem, assim como em todas as linguagens de programação, uma estrutura condicional, que eu começo com if, né? Se eu colocar dentro dos parênteses do if uma condição, melhor dizendo, um booleano. Se eu colocar aqui dentro um booleano, por exemplo, ó, true, e eu disser, colocar aqui para executar console log,
executou. Então, sendo verdadeiro aqui, ó, true, eu vou imprimir no console essa string. Tá lá, funcionou. Só que se eu colocar aqui false e executar, nada acontece, né? Porque a estrutura condicional, o if, ele depende que o valor que está entre parênteses seja verdadeiro. Só que você não precisa necessariamente passar aqui um booleano, true ou false. A gente acabou de ver que verificações produzem um booleano. Por exemplo, se eu verificar aqui se 2 é menor do que 4, ele coloca ali, ó, executou, né? Ou seja, essa verificação produziu um valor booleano para o JavaScript, que é um true, e esse true fez com que o if ele ficasse satisfeito. E por isso executou essa parte do código, desse console log. Se essa condição ela passa a ser falsa, então 2 é maior do que 4, eu executo, ó, nada aparece para a gente. Porque agora essa verificação ela produziu um booleano false. E aí o if ele não fica satisfeito, então o código que está ali dentro não é executado. Tá bom? Mas eu posso ter aqui uma saída, né? Posso colocar aqui um else. Então 2 é maior do que 4, executou. Else, caso contrário. É isso que o else significa. Caso contrário, eu vou colocar aqui, ó, não executou, porque deixa eu colocar para ele quebrar aqui, a verificação não produziu um valor verdadeiro. Coloquei uma outra mensagem, né? Verificação. Executo. E olha só, esse console log ele não executa, mas esse de baixo executa, porque eu capturei ele a partir do else, né? Como a condição ela não foi verdadeira, abaixo eu executei um outro código. Beleza? Isso daqui abre as portas para a gente. Tá? Por quê? Eu posso, por exemplo, ter um comportamento aqui no meu código. Vou fazer uma função. E essa função, ela vai ser uma função de soma, tá? Bem simples. Eu vou fazer com que essa função de soma, ela faça a soma de A mais B, tá certo? E, teoricamente, eu retorno aqui A mais B. E isso parece fazer sentido, né? Como que a gente sabe se isso daqui faz sentido? Normalmente as pessoas gostam de pegar e fazer, então vou colocar aqui um console log, vou colocar a função soma, vou fazer aqui 1 com 3, né? Isso aqui tem que dar 4. Então vou executar, beleza, funcionou, tá certo? Isso aqui é o que normalmente a maioria das pessoas fazem. Algumas pessoas mais avançadas já perceberam que o console log não é uma coisa tão interessante assim. Elas usam a ferramenta de debugging, né? Então elas vão colocar aqui um breakpoint, pode ser aqui mesmo. Vão lá em Run and Debug, clicar aqui para executar, escolher o Node. E elas vão conseguir verificar, ó, que A está recebendo o valor 1, é um número inteiro. B está recebendo o valor 3. Se a gente der um step over aqui, ó, próximo passo, ó lá, a função ela retorna 4. Então beleza, eu consegui ver aqui o funcionamento do código, aqui termina a execução, funcionando. É o que eu queria, né? Mas isso daqui ainda, por mais que pareça funcionar, de fato funciona, tá? A gente está usando um exemplo bem simples. Nem sempre a gente vai ter a segurança pelo console log ou pelo debug de que realmente essa função ela tem um comportamento esperado, tá? Se você usa o console log, aí mesmo que você não tem segurança nenhuma para isso, porque o console log ele é uma grande ilusão. Debug você ainda consegue ver passo a passo
a execução da função, os valores que são atribuídos para os parâmetros, para as variáveis, o valor que é retornado, beleza. Você ainda consegue ter uma visão melhor. Agora, console log não. Console log ele vai produzir para você uma ilusão, ele vai mostrar o que você quer, né? Ele vai mostrar basicamente aquilo que você quer. Bom, então, como que eu posso fazer para que eu consiga ter segurança, testar com qualidade que essa função de soma ela de fato funciona, né? Eu posso aqui fazer um uso mais inteligente do console log, tá certo? Como que é esse uso? Eu vou verificar, vou passar uma condição e se essa condição ela for validada, eu vou dizer passou, funcionou, o teste funcionou. Caso contrário, eu vou dizer não funcionou, tá certo? Então eu posso aqui, por exemplo, fazer um if. Eu verifico, ó, se soma quando eu passo ali 1 e 3 for estritamente igual ao número 4, e repara, eu usei aqui estritamente igual e não o sinal igual, tá? Estritamente igual, que eu quero ter segurança disso daqui. Então eu vou colocar aqui um console log escrito teste passou, tá certo? Caso contrário, eu vou colocar aqui um console log teste não passou, tá bem? Eu vou executar. Beleza. Ele deu a mensagem aqui para mim de que o teste passou. Se eu colocasse aqui uma comparação diferente, colocasse sinal de estritamente diferente, eu executo, ó, teste não passou. E por quê? Porque eu esperava aqui que essa função retornasse para mim algo diferente de 4. Mas não, ela retornou 4, por isso o teste não passou. Só que aqui o correto é igual. Estritamente igual. Então eu espero que ao passar para dentro de soma o parâmetro 1 e o 3, ela retorne para mim o número 4. Beleza? Isso aqui diz que o teste passou. Qual que é a diferença para o console log de antes? A diferença é que aqui você está documentando o comportamento de uma função. Se eu fizer aqui um outro if agora, ó, e é esse o sentido do teste, tá? Vamos seguir o mesmo padrão? Vou copiar e colar aqui, ó. Então agora eu vou verificar se ao passar 7 e 2, isso aqui é estritamente igual a 9, tá? Vou executar. Teste passou, teste passou. Beleza. E aí eu vou colocar um terceiro caso, tá bom? Que é o caso aqui, por exemplo, vamos colocar um número um que não existe, tá? Vou colocar aqui, ó, infinity, número infinito. Ele existe, mas enfim. E vou colocar aqui o número, sei lá, 8. Eu espero que isso daqui retorne para mim, na verdade, ó, uma string dizendo não é possível somar o infinito. Tá certo? Vou salvar. Deixa eu diminuir um pouco o zoom. E vou executar aqui. E aí repara, ó, ele disse para mim teste passou e teste não passou. Então eu sei que esse terceiro caso aqui não funcionou. Por quê? Porque eu não criei na minha função de soma qualquer ideia ali, qualquer lógica para poder prevenir que quando fosse passado o parâmetro infinity, eu retornasse essa string. Não é possível somar o infinito. Vamos fazer isso? Vou colocar aqui então, ó, uma verificação. Se A for estritamente igual a infinity ou B for estritamente igual a infinity, então eu vou retornar, deixa eu copiar aqui, vou retornar essa string. Não é possível somar o infinito.
Agora, quando eu executo, todos os testes passam. Então, acabei de cobrir esse caso também. Qual que é o interessante disso? Se eu mexer na minha função de soma, acidentalmente eu passar a retornar somente A ao invés de A mais B. Se eu não tivesse aqui esses testes que eu fiz, esses ifs, eu não saberia o que está acontecendo. Vou colocar aqui, soma A com B. Imagina um código que já está usando essa função, né? Eu vou esperar que isso daqui produza. Perdão, A mais B não. É 2 e 5. Sei lá. Eu vou esperar que esse código aqui ele me devolva 7, né? Só que eu não vi que acidentalmente parte dele foi removida, né? E aí se eu colocar isso aqui no console log, ele vai retornar 2. Tá incorreto. E com essas verificações que eu fiz, deixa eu descomentar aqui, salvar e executar novamente. Olha lá, teste não passou, teste não passou, teste passou. Então isso daqui já começa a me dar um cheirinho de segurança, né? Porque eu sei que o que passou? Essa verificação aqui, não é possível somar o infinito, né? Isso daqui passou, mas não passou os outros. E aí eu vou entender o porquê, eu vou descobrir que na minha função eu não estou mais fazendo A com B. Então eu vou corrigir aqui, executar de novo, beleza, teste passou. Interessante. Agora, você concorda comigo que começa a ficar um pouquinho difícil de visualizar, de entender o que está acontecendo aqui? A gente tem no meio do nosso arquivo onde a função está declarada, a gente tem aqui vários ifs, né? If, else, if, else. Isso dificulta um pouco a minha visualização. Então, será que a gente consegue melhorar isso daqui? Deixar mais fácil, mais organizado? Primeira coisa que eu quero fazer, eu quero poder separar o que é a declaração e o que é o teste. Beleza? Vamos fazer isso? Então aqui, vou renomear esse arquivo script para soma, sum.js. E aí eu vou criar um outro arquivo chamado sum.test.js. Beleza? Por ele ter a extensão .js ali no final, ele continua sendo um arquivo JavaScript. O que isso me permite? Aqui dentro do meu arquivo sum.js, onde eu estou declarando a função, eu vou exportar ela. Então, utilizando aqui o módulo exports, eu vou exportar sum. E aí, lá dentro do meu arquivo sum.test.js, eu vou fazer um require de /sum. E eu vou armazenar numa constante também sum. Essa constante ela existe somente no escopo desse arquivo, certo? Aí eu vou recortar daqui esses if else. Eu vou jogar para cá, tá bom? E beleza, eu consegui deixar mais organizado, né? Sum, a declaração, ela está no arquivo. E as verificações que eu estava fazendo para ela está em outro arquivo. Se eu pegar e executar aqui o code runner, deixa eu limpar aqui, repara que continua funcionando, teste passou. Só que dessa vez a função está vindo de outro arquivo. Legal, né? Interessante, isso ajuda a gente a deixar mais organizado. O que isso me permite também? Permite que se eu pegar e criar um arquivo aqui, math.js, por exemplo, e eu fizer aqui o require da função soma, vou armazenar numa constante também que só existe nesse arquivo, eu posso tranquilamente criar uma outra lógica aqui que utilize a função de soma. Por exemplo, eu vou criar aqui um console log que vai me retornar uma string dizendo a soma de 4 mais 6 é, e eu vou confiar na minha função sum. Vou passar para ela 4 e 6. E quando eu executar, ela diz aqui para mim que esse valor é 10. E eu posso confiar nisso daqui. Por quê? Porque eu tenho um arquivo dedicado à função sum, que quando eu executo, tem 3 testes passando.
Então eu sei que funciona essa função. Eu testei o comportamento dela em diferentes casos, né? Coloquei um caso com o parâmetro 1 e o parâmetro 3, isso passou, né? Quando eu verifiquei se esse valor retornado era 4. Quando eu testei aqui, ó, passando 7 e 2, verificando se era estritamente igual a 9, passou também. Então eu posso confiar. Passando infinity e passando 8, ele diz que não é possível somar o infinito. Os 3 testes eles estão passando. Então eu posso confiar nesse arquivo que eu criei, math.js, onde eu estou usando a função sum, que a função de fato funciona. Beleza? A gente está testando aqui o comportamento da função sum. Tranquilo? Show de bola? Agora, e se eu precisar de testes um pouco mais robustos, né? Aliás, antes da gente deixar o teste mais robusto, vamos pensar em como que a gente pode melhorar a forma como a gente escreve isso daqui. E por quê? Primeiro, ele fala para mim, teste passou, mas ele não me diz qual teste, não é verdade? Eu preciso saber, de fato, qual o teste que está sendo executado ali. Eu consigo aqui seguir na lógica, né, entender que o primeiro console é do primeiro if-else, o segundo console é do segundo if-else. Beleza? Mas conforme isso daqui for crescendo, a coisa vai perdendo um pouco o controle. Então eu queria melhorar essa visualização, tá bom? Outra coisa, eu queria que fosse mais fácil de escrever os testes, né? Porque escrever uma estrutura if-else ainda é algo extenso. Então como que a gente pode melhorar isso? Vamos pensar. Eu vou criar aqui um arquivo, uma pasta utils. Tá? Dentro dessa pasta utils eu vou criar uma outra pasta chamada tests. E aqui eu vou criar, pode ser um index.js, tá? Basicamente vou criar aqui ferramentas para eu poder escrever testes. Legal? Então aqui eu vou pegar essa estrutura que eu uso, ó, copiar, colar aqui, if else. E eu vou pensar como que eu posso melhorar a escrita disso, para poder ter mais velocidade na hora de escrever testes, né? Bom, uma coisa que eu posso fazer aqui, entendendo que isso daqui é uma verificação, é utilizar funções. Funções elas ajudam a gente a encurtar o tanto que a gente escreve, tá certo? Então, por exemplo, eu vou criar aqui uma função para poder representar ou para poder receber essa verificação. Tá certo? E aí eu vou fazer o seguinte, ó. Lendo aqui, eu entendo que eu espero que esse valor seja igual a esse daqui. Como que eu posso escrever? Vou criar uma função chamada expect. E aí, expect vai receber algum valor, né? Vou chamar de value. Dessa função expect, eu vou retornar um objeto, tá? E esse objeto, deixa eu fechar aqui. Esse objeto, ele tem uma chave to be, que vai ser uma outra função. Dessa vez uma função anônima, né? E aí o que eu espero? Vou passar então aqui para ela um outro valor, other value. E aí eu vou dizer, deixa eu copiar isso daqui, jogar aqui, que eu espero que esse value seja estritamente igual ao other value, tá certo? Se isso daqui funcionar, mesma lógica, o teste passou, teste não passou, tá certo? O que isso muda pra gente? Teoricamente eu posso escrever assim, ó, expect, eu vou passar sum 7 e 2, ponto, no final ali, to be 9. Então olha só, vou até jogar ali para cima.
O que antes eu estava escrevendo dessa forma, eu passo a escrever dessa forma. Melhorou? Você concorda comigo? Então aqui embaixo, ó, deixa eu colocar aqui. Deixa eu tirar esse if else. Essa é a nova forma que eu vou escrever meus testes. Tá bom? Então deixa eu exportar daqui essa função. Module exports expect. E aí lá no meu arquivo sum.test.js eu quero substituir o que eu estava fazendo, né? Eu quero poder usar nesse formato aqui. Então para isso eu vou utilizar o require. E aí eu vou acessar aqui utils tests. Pode ser só assim. E eu vou colocar aqui, ó, expect. Beleza? Vamos substituir aqui também o de cima, ó. Eu espero que soma recebendo 1 e 3 seja 4. E aí eu espero que soma, o de baixo aqui, recebendo infinity e 8 seja essa string aqui. Tá certo? Então posso tirar esse if else. Tirar esse if else aqui também. Vou salvar e eu vou executar. Deixa eu limpar aqui. A gente continua tendo o mesmo comportamento. Tá ali, ó. Teste passou, teste passou, teste passou. A gente mudou a forma como a gente escreve. Não estou mais escrevendo aquele if else. Isso aumentava a verticalidade, né, do meu código. Existe essa palavra? Verticalidade? Acho que existe. Mas enfim, o meu código verticalmente ele ficava maior. Tá certo? A gente conseguiu melhorar bastante. Agora, eu quero poder escrever, na verdade, a mensagem que esse teste aqui vai produzir. Então aqui eu vou mudar um pouco a lógica. Ó. Ao invés de eu retornar esse console log teste passou, ou esse console log aqui teste não passou, eu vou retornar um booleano. Tá? Então se o valor for estritamente igual a outro valor, retorna true. Caso contrário, retorna false. Tá certo? O interessante disso daqui é que, como eu estou retornando, eu tiro a necessidade de usar o else, né? Porque caso a condição seja verdadeira, automaticamente eu não chego na linha 7. Agora, se a condição for falsa, aí eu vou chegar na linha 7. Melhor ainda do que isso, lembra que isso daqui produz um booleano, né? Que eu estou fazendo a comparação entre dois valores. Então, esse valor é igual a esse valor aqui, esse outro valor. Se for igual, o JavaScript já vai produzir ali um booleano, um true ou false. Então eu posso, já que eu estou retornando true ou false, retornar direto essa verificação. Tá certo? Porque daí, se isso daqui for verdadeiro, eu vou estar retornando verdadeiro. Agora, se isso daqui for false, eu vou estar retornando false. Então eu consigo reduzir ainda mais o meu código, tirando a necessidade desse if, fazendo aqui, ó, o retorno dessa verificação. Tá certo? Melhoramos então ainda mais a nossa função expect. Só que ainda está diferente, tá? Se eu pegar e executar aqui agora, repara que nada apareceu, não significa que não funcionou. Vou colocar aqui em volta um console log, ó. Console log, console log. Tá certo? Vou executar. Então tá lá, true, true, true. Se isso aqui fosse diferente, ó, vou colocar aqui 10. Esse teste ele tá errado, né? Então um me retorna false e os outros me retornaram true. Tá certo? Só que eu não quero true ou false. Eu quero poder colocar uma mensagem. Então eu quero aproveitar esse valor booleano que vai ser retornado, né? Tá certo? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui e vou escrever uma outra função que consiga aproveitar esse valor booleano que está sendo retornado. Então o que eu posso fazer aqui é o seguinte: criar uma função chamada test
E essa função ela vai ter dois parâmetros, tá? Um vai ser message e o outro vai ser callback. Se você não sabe o que é uma callback, meu último vídeo foi justamente sobre isso, tá? Então recomendo que você assista. E aí qual que vai ser a ideia aqui? Eu vou verificar se tudo funcionou dentro da minha callback. Então ao executar callback, se isso daqui não trouxer nenhum problema para mim, então eu vou exibir uma mensagem. Tá certo? De que tudo funcionou perfeitamente. Que mensagem? A mensagem do meu teste. Então, ó, console log message. Vou até fazer assim, ó. Deixa eu pegar e colocar aqui um emoji, ó, como uma string. Beleza? Então a mensagem do teste ela vai receber aqui esse sinal se nada que der errado. Mas o que poderia dar errado? Isso aqui só está me retornando um true ou false, né? Então eu preciso fazer com que, de alguma forma, isso daqui me dê um erro, caso a verificação não seja verdadeira. Então a gente precisa voltar aqui, ó. Não dá para ser tão simples assim. Eu posso aqui pegar então e colocar se, ao invés de colocar igual, vou colocar diferente. Opa! Se valor for diferente do outro valor, então vou fazer aqui um throw new error. Tá certo? Dessa forma aqui. Caso contrário, não faço nada. Simples assim. Tá? Posso até colocar numa linha só para deixar mais curtinho. Olha lá. Porque eu estou verificando, esperando que um valor seja esse outro valor, né? Então agora eu faço o contrário. Se o valor não for esse outro valor, então tem um erro aqui. E o que isso permite para a gente? Permite que, se o erro for gerado aqui, ó, pela callback, então o JavaScript ele interrompe a execução de teste. Tá certo? Então eu vou capturar esse erro com um try catch. Ó, então eu vou tentar fazer isso daqui, executar callback. Se tudo der certo, não emitir qualquer erro, eu lanço um console log com a mensagem, um checkzinho. Eu vou saber que passou. Caso contrário, eu vou lançar uma mensagem, só que eu vou colocar um xzinho. Beleza? E a gente vai exportar isso aqui também. Então, ao invés de eu exportar direto o expect, eu vou exportar aqui um objeto que tem a chave expect e tem a chave test. Tá certo? Beleza. O que a gente consegue fazer a partir disso daqui, então? Eu consigo aqui... Deixa eu mudar aqui a importação. Eu consigo aqui trazer o test, né? Eu vou escrever aqui, ó, test... Espera dois parâmetros, né? O primeiro é a mensagem. E eu vou colocar justamente o que esse teste aqui representa, tá? Então, deve retornar 4 se receber os parâmetros 1 e 3. Tá certo? E eu passo aqui uma callback, né? Uma função. Vou passar uma error function aqui, ó. Onde eu vou colocar esse expect aqui dentro. Lembra que o to be, ele pode ou não produzir um erro, tá certo? Então, se isso daqui não produzir qualquer tipo de erro, um console log vai ser lançado. Se isso produzir algum erro, outro console log vai ser lançado. Vou salvar e executar. Beleza. Então ele colocou aqui para mim, ó, checkzinho no deve retornar 4 se receber os parâmetros 1 e 3. Vamos escrever nos outros também? Vamos lá. Test. Vou passar uma string. Deve retornar 9 se... Vamos copiar e colar para ficar mais fácil, né? Para a gente ganhar tempo. Então deve retornar 9 se receber os parâmetros 7 e 2.
Aí eu passo aqui uma arrow function e jogo o expect ali para dentro. Faço um outro teste. Deixa eu copiar e colar aqui. Então, se deve retornar uma mensagem de erro se receber infinity como parâmetro. Recebe uma arrow function, eu jogo esse expect para cá, tiro esse daqui. Beleza. Salvei. Vamos executar. Tá lá. Melhorou a visualização, né? Antes eu tinha ali teste passou. Agora eu tenho exatamente a descrição do teste com um checkzinho representando que o teste está passando, né? E se eu pegar e fizer alguma coisa de diferente, por exemplo, 1 e 3 é 4, isso aí não há dúvidas, mas se eu trocar e colocar o teste para 8, 1 e 3 deve ser 8, repara, deveria ser responsabilidade da função soma retornar 8, porque foi o que eu escrevi no teste. Lógico, tá errado, mas foi o que eu escrevi, tá certo? Então se eu salvo isso daqui e executo, ó, olha que interessante. Ele mostra que os outros dois testes passaram, né? E esse primeiro ele não passou. Tem uma coisa errada aqui, né? E aí agora a gente pode melhorar um pouco mais isso daqui. Eu posso, por exemplo, mostrar por que esse teste não passou. Não é verdade? Poderia fazer isso. Então eu posso dizer aqui, ó, nesse throw new error, que vamos colocar aqui uma template. Deixa eu abrir esse escopo aqui. Eu vou colocar aqui uma string, tá? Vou dizer assim, ó. Era esperado que não vou colocar essa string não. Vou fazer uma coisa diferente aqui. Eu acho que eu consigo retornar. Deixa eu ver. Throw new error. Não, só pode ser uma string ou undefined. Tá, eu teria que fazer uma abordagem diferente aqui, mas eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar aqui um expected. Tá certo? Esperava o quê? Justamente o valor que está ali em cima, tá? Então vou colocar aqui, ó, value. E vou colocar aqui barra received. O que foi recebido, né? Que vai ser o other value. Tá certo? Lançar assim. E aí aqui, ó, eu vou pegar no catch, esse objeto de erro aqui, essa mensagem também. Então vou colocar aqui um outro console log, passando aqui error.message, tá bom? Vou salvar e aí a gente executa de novo esse arquivo aqui, ó. Olha lá. Deve retornar 4 se receber os parâmetros 1 e 3. Aí quebrou, ele colocou a mensagem, ó. Esperava 4, recebeu 8. Então tá aqui o teste, ó, 8. E o esperado era 4, tá certo? Então eu sei por que errou. Eu sei por que o teste quebrou, por que ele falhou. Tá certo? E dá pra gente melhorar isso aqui cada vez mais, tá? Vamos corrigir aqui o teste. Vou colocar ele para retornar 4. Ou melhor, eu espero que esse valor aqui seja 4. Executei, passou. Os testes passaram. Beleza? Então você está conseguindo escrever testes para sua aplicação. Isso aqui está funcionando. Tá legal, tá bonito. Tá ficando mais elegante. Só que aí a gente começa a enfrentar alguns problemas, né? Por exemplo, e se eu quiser comparar, vou usar esse outro arquivo aqui. E se eu quiser comparar se um array que contém 1, 2 e 3 for estritamente igual a um outro array 1, 2 e 3. Isso aqui funciona? Vamos usar o nosso teste. Não precisa ser necessariamente usando a função soma, tá? Então olha só. Vou colocar aqui a mensagem. Um array deve ser
igual a outro array, tá certo? Vou passar aqui uma arrow function. E aí eu coloco expect, eu espero, que esse array contendo os valores 1, 2 e 3 seja o outro array contendo os valores 1, 2 e 3. Salvei, vou executar. E aí ele quebrou, né? Inclusive a mensagem de erro aqui não mostra muito bem pra gente o que está acontecendo, tá? Mas basicamente o teste quebrou. Ele disse que isso aqui é diferente. Eu esperava que fosse igual. Inclusive, cuidado já vou avisar sobre isso. Cuidado com falsos positivos. Por isso que é muito importante você escrever um teste e verificar se aquele teste realmente está passando. Eu posso aqui, por exemplo, colocar que eu espero que esse valor aqui ele não seja igual a esse outro valor aqui. Tá certo? E aí como que eu poderia fazer isso? Vamos colocar aqui na nossa biblioteca uma implementação que vai ser o seguinte, colocar aqui uma chave not, que vai ser um objeto também, tá certo? E aí esse objeto, ele também vai ter um to be, tá? Que vai ser uma função parecida com essa daqui, então eu vou até copiar ela. Colocar aqui. E aí qual que é a diferença, né? Eu espero, na verdade, o contrário. Que se valor for igual a outro valor, eu tenho um erro, tá certo? Então isso me permite fazer o seguinte, expect.not.tobe. Então eu espero que esse array não seja esse array aqui, 1, 2 e 4. E aí aparentemente faz sentido, né? Eu tenho um array 1, 2 e 3, eu espero que ele não seja um array 1, 2 e 4. Então vou salvar, eu vou executar e o teste passou. Maravilha, né? Só que você tem uma percepção diferente da percepção do JavaScript, né? Você imagina que o teste está passando porque de fato os arrays eles são diferentes. Um tem os valores 1, 2 e 3 e o outro tem os valores 1, 2 e 4. Mas para o JavaScript, até mesmo se eles tiverem o mesmo valor, olha só, eles vão passar. Então eu espero que um array que tem os valores 1, 2 e 3 não seja um array que tem os valores 1, 2 e 3. Você pode pensar, não vai passar. Ele passa. Por quê? O JavaScript ele armazena as informações na memória de formas diferentes, tá certo? Para o JavaScript, um array, por mais que tenha os mesmos valores do que outro array, são arrays diferentes. E ponto. Não existe essa. Tá? Então por isso que quando você faz um simples console log aqui, esse array é estritamente igual a esse outro array, eles parecem iguais. Mas quando a gente executa, dá um false. Para o JavaScript isso daqui é falso. E é por isso que o nosso teste não passa. Quando a gente faz esse expect to be. Não passa. Então como que eu posso verificar se um array de fato ele é igual a outro array? Repara que o JavaScript ele não consegue fazer isso daqui, mas ele consegue fazer isso daqui, String A é igual a string B, perdão, a string A. String A é estritamente igual a string A. Olha lá, verdadeiro. Então o JavaScript ele consegue comparar strings, ele não consegue comparar arrays, tá certo? Qual a saída que a gente tem? Converter isso daqui para uma string, né? Então, olha só. Vou pegar aqui. Existem formas da gente fazer isso. Se eu usar, por exemplo, o método string, olha só. String. Nesse caso aqui vai funcionar, Ele passa. Então beleza, agora ele entendeu que esse array ele é igual a esse outro array aqui. Se eu trocar os valores, 1, 2 e 4 igual a 1, 2 e 3, não passa. Então beleza, isso daqui está funcionando. Estou conseguindo comparar esses dois valores.
Só que isso daqui, ele faz o seguinte, ele pega um array, vou fazer um comentário aqui, ó. Ele pega um array 1, 2 e 4, por exemplo, 1, 2 e 3, e se você passar esse string, ele vai retornar para você 1, 2 e 3. Dessa forma, uma string aqui, tá? 1, 2 e 3. Só que eu gostaria de poder manter ali, ó, o array mesmo, tá? Só que no formato de string. Aí para isso a gente tem outro método, que é o método que vem lá do objeto JSON, stringify. Olha só, deixa eu trocar aqui também, JSON stringify, que é excelente nesse caso, que ele consegue aqui, ó, deixa eu voltar aqui para 1, 2 e 3, ele consegue fazer essa verificação convertendo para string, e eu também consigo depois, se eu quiser, trazer essa string de volta para um array, tá certo? Mas o ponto é, eu consigo agora comparar dois arrays, tá certo? Poderia também ser um objeto. O JSON stringify ele consegue fazer essa transformação do valor. E aí funcionaria. Porque da mesma forma, se você fizer aqui, ó, console log, objeto, um objeto vazio, ele é igual a outro objeto vazio? Falso. Não é. Pela mesma razão que eu dei sobre o array. O JavaScript ele olha para esses dois valores e ele entende que são diferentes pela forma como ele armazena lá na memória. Tá bom? Então aqui usando JSON stringify, olha só, JSON stringify, vou salvar, executar, agora sim passa a ser verdadeiro. Então isso cria para a gente uma necessidade de ter aqui um outro método dentro da nossa função expect. Eu vou chamar esse método de toEqual. Vai ser aqui uma função, uma chave que recebe uma função, tá certo? E aí vai seguir essa lógica aqui, tá? Vai receber um other value, com qual diferença? Que a comparação que eu vou fazer, ó, ela precisa envolver esses valores com o JSON stringify. JSON stringify, ó. Beleza? Essa chave eu também copio e coloco aqui para o not, caso eu queira inverter, né? Verificar o contrário, ó. Só que aqui tem que ser estritamente igual, tá certo? Eu salvo. E eu posso inclusive na mensagem de erro também colocar, né, um JSON stringify do valor, né? Vou colocar aqui JSON stringify. E aqui também. Beleza. Aqui em cima também, JSON stringify. E aqui também, JSON stringify. Tá certo? Salvei. E aí agora, vou executar de novo o teste, ó. Ele está quebrando. Se eu trocar aqui esse toBe por toEqual, e executar agora, ele passa, tá certo? Se eu colocar aqui um not, olha só, vamos fazer esse teste quebrar, not toEqual, e executar, eu estou convertendo os valores, né? Então ele fala, ó, esperava esse daqui, esse array 1, 2, 3, e recebeu 1, 2, 3, né? Posso até colocar aqui na mensagem de erro, not, expected expect not to be, tá certo? Vou colocar assim, expect not to be. Vou colocar aqui também. Executar, ó. Olha lá. Esperava que não fosse esse array, porque foi de fato o teste que eu escrevi, né? E recebeu justamente esse array, tá certo? Então agora a gente tem aqui uma função que consegue também verificar array. Legal? Então a gente consegue usar ali verificações com tipos primitivos, né? Como por exemplo number, string, e agora a gente também consegue com array, objeto. Legal. Dá pra gente ir além. Dá pra gente aumentar mais ainda a elegância do que a gente está fazendo aqui.
Só que você concorda comigo que se você for fazer isso daqui por projeto vai dar muito trabalho? Seria interessante pegar e manter isso daqui guardado então, para daí você utilizar em outro projeto a mesma lógica, né? Você copia e cola os arquivos lá e aí você consegue trabalhar então escrevendo testes para as suas funções, né? Alguém já fez isso. Tá? Se você nunca trabalhou com testes antes, se você já trabalhou, provavelmente você pescou o que eu estava fazendo aqui, mas para você que nunca trabalhou com testes antes, eu vou te apresentar então uma ferramenta chamada Jest. O Jest, ele é uma biblioteca, um framework, né? Muito simples, que funciona aqui para a gente trabalhar com TypeScript, com Node, com React, Angular, Vue e muito mais. Basicamente JavaScript, né? E ele justamente segue esse formato, só que ele está muito mais completo, né? Ele tem muitas outras ferramentas aqui, tá? Como que a gente usa então o Jest? Deixa eu colocar aqui na última versão dele. Como que a gente usa o Jest então num projeto? Imaginando que a gente acabou de criar o projeto, tá? Eu vou apagar aqui o meu arquivo. Não vou nem apagar, não. Vou manter, tá certo? No meu terminal, eu vou inicializar um projeto Node. Para isso, você pode usar aqui o comando npm init -y, tá? Ou mesmo o comando que eu gosto também, yarn init, se você estiver usando yarn, tá? Como a maioria deve estar usando npm, vamos colocar aqui npm init -y. Fazendo isso, um arquivo package.json ele é criado aqui na raiz e ele traz algumas informações que, por conta daquele -y, ele tentou acertar sobre o seu projeto. Se você não colocar aquele -y, ele vai fazer várias perguntas e aí você vai preenchendo isso daqui na hora, tá? Por exemplo, aqui ele tentou adivinhar o nome do projeto a partir do nome da pasta. Ele julgou que a versão seria a versão 1.0.0. Você pode alterar isso aqui também. Você pode colocar uma descrição. Você pode colocar um arquivo main e por aí vai. Basicamente, isso daqui é uma certidão de nascimento, né? Basicamente do projeto Node. Não precisamos nos preocupar com o que está escrito ali agora. Tem informações que você pode remover, nem todas você precisa manter, tá? O que importa para a gente é que agora eu consigo, por exemplo, executar aqui npm install ou npm i, se você quiser encurtar. -d, que significa dependência de desenvolvimento. Eu vou colocar aqui Jest. E eu vou instalar também @types /jest. Para a gente ter os tipos do Jest aqui dentro também, tá? Então, vou executar. E agora, essas duas dependências, Jest e @types /jest, serão adicionadas, listadas, dentro do meu arquivo package.json, tá certo? Uma pasta Node Modules, Node_Modules, vai ser criada na raiz do meu projeto. E essa pasta ela contém todos os arquivos necessários para essas duas dependências, tá? Basicamente, esse arquivo aqui, essa pasta úteis que eu coloquei tests e tem aqui um arquivo só com as funções que a gente criou para nossa ferramenta de teste, né? Isso está sendo armazenado dentro da pasta Node_Modules. O que isso me permite fazer? Aqui no meu arquivo sum.test.js, eu posso tirar essa importação. Eu segui o mesmo padrão que o Jest usa para ferramenta de teste, né? Então, é exatamente assim que você escreve testes no Jest, tá? E aí, o que a gente pode fazer é adicionar aqui no arquivo package.json. Tá vendo que tem aqui essa parte scripts? Tem uma chave teste, né? Aqui eu posso colocar o comando que eu quero que seja executado quando esse script de teste for executado. Então aqui eu posso colocar o comando jest, tá certo? E o que vai acontecer é que, mesmo fora do arquivo sum.test.js, se no meu terminal eu executar npm run test ou simplesmente npm test,
o próprio Jest vai se encarregar de procurar os arquivos que contêm a extensão .test.js. Ou nesse caso, ou até mesmo .spec.js, tá? Pode ser também. .ts de TypeScript também funciona, beleza? E aí aqui, ó, olha que interessante. Parecido, né, com o que a gente estava vendo. Ele coloca aqui que os testes passaram. Olha só, os testes que a gente escreveu. E aqui ele mostra, né, tests suites, que é esse arquivo aqui, ó. Isso aqui representa uma suite. Uma suite inteira passou, né, de um total. Um total de uma suite. E aqui, num total de 4 testes, os 4 passaram. Se porventura algum teste aqui não passar, por exemplo, vamos voltar para aquele caso. Eu espero que a soma recebendo 1 e 3 seja 8. Naturalmente isso aqui vai quebrar. Eu executo de novo o comando de teste. E aí agora ele me disse, ó, que uma suite falhou. E de 4 testes, 3 passaram e 1 falhou. E o interessante é que ele me dá muito mais detalhes aqui, né? Ele mostra, por exemplo, qual teste no meu arquivo de teste que quebrou. E ele fala que foi justamente esse teste aqui. Ele mostra ainda que foi no to be o problema. Olha que interessante. Ele mostra aqui um expected e um received, parecido com o que a gente estava fazendo, só que com cores, né? Que fica mais fácil para a gente visualizar. Então eu esperava que fosse 8. Na verdade o valor recebido foi 4. Tá certo? Isso daqui é o Jest. Tá pronto. Você simplesmente vai executar npm init para poder inicializar um projeto Node e o npm install do Jest. E pronto. Você já consegue sair escrevendo testes. Tá tudo pronto. Inclusive aquele matcher. Isso aqui se chama matcher, tá? O matcher toEqual, ele também funciona, né? A gente consegue fazer a verificação entre arrays, tá certo? A vantagem, deixa eu voltar para cá, para o 4. A vantagem, vamos executar aqui teste de novo, é que o Jest ele já traz uma série de recursos que você teria que fazer na mão, né? Se você não tivesse a biblioteca, o framework. E aí você não tem a necessidade de fazer tudo isso na mão. Por exemplo, uma das funcionalidades que o Jest traz... Cadê? Onde é que eu coloquei? Aqui. Uma das funcionalidades que o Jest traz é a funcionalidade de mock, tá certo? Interessante aqui também, deixa eu mostrar Using Matchers. Ele explica justamente como funciona. Deixa eu jogar aqui para API, que a gente consegue ver melhor. A gente tem aqui, ó, vários métodos para a gente poder trabalhar com teste. Aqui no Expect, a gente consegue ver todos os recursos que a gente tem de matchers, né? Então o to be, que é o que a gente criou. Tem também o to have been called, serve para você verificar se uma função foi chamada. To have been called times recebe um number, você consegue ver quantas vezes, verificar quantas vezes aquela função ela foi chamada, tá certo? To have been called with, você consegue passar o parâmetro que a função recebeu, olha que demais. To have been less called with, então você consegue verificar ainda uma particularidade sobre a função ser chamada com esses parâmetros, tá certo? Tem muitos matchers aqui, muita coisa, ó. To be truthy, to be null, to be undefined, to be not a number, to contain equal, né? Para você verificar se um array, por exemplo, tem um valor ali dentro. To throw, para você verificar se a função está retornando um erro, se ela está fazendo um throw. Então tem muita coisa aqui. E a gente tem aqui também, ó, mock functions, tá certo? Que é um outro recurso que a gente tem do Jest. O que é um mock? É você simular, por exemplo, o retorno ou o comportamento de uma função, tá certo? Qual que é a vantagem disso? Se você tem ali, por exemplo, uma chamada para uma API, né? Uma função que faz o uso de uma chamada para uma API, você tem ali um consumo, né, de recursos. E você quer evitar esse consumo de recursos. Mas você quer testar o comportamento de uma função, não é verdade? Então, por exemplo, se a API te retornar um objeto que tem determinadas chaves com determinados valores, você espera que a função que está fazendo essa chamada para a API,
ela no final das contas ela retorne um valor num formato específico, tá certo? Só que você não precisa que essa função ela faça a chamada para a API. Você precisa, na verdade, verificar se ao receber da API aquele valor, então a função retorna aquele outro valor. É um teste. Está testando o comportamento, né? E aí você usa o mock. O mock é então você simular que a API ela entregou aquele valor. E fazendo essa simulação você deixa a função que você está testando se resolver com esse valor, né? E verificar então se ela está retornando no formato que você espera. Testes é um assunto complexo, tá? Dá pra gente aprofundar bem mais. Tem diferenças entre testar back-end e testar front-end, mas o que eu quero que você entenda, pelo menos desse vídeo, que foi um vídeo que eu fiz de propósito para você entender o conceito do teste, é que a gente está testando comportamento. Nesse caso aqui, eu fiz a função de soma e depois eu escrevi o que eu esperava, né, dessa função. Mas existe uma coisa chamada TDD, Test Driven Development, que é o desenvolvimento de software orientado por testes. Você escreve um teste, mesmo que aquela função não exista. E aí você implementa aquela função e faz o teste passar. É uma forma, é um paradigma de desenvolvimento, né? Independente se você desenvolve para back-end, para front-end, entenda que testes vão servir para isso. Para você testar o comportamento de algo e validar se funciona ou não. Se você está no back-end, você vai testar o comportamento de uma função, de N funções de uma camada. Se você está no front-end, você vai testar se, ao clicar no botão, alguma coisa aparece na tela, por exemplo. Como que a gente faz isso? Aí existem outras ferramentas de teste, tá? Não dá para eu cobrir tudo num vídeo só, né? Então eu queria que você, se esse vídeo te ajudou, comentasse aqui embaixo para eu poder saber o que eu posso melhorar, o que eu posso trazer de diferente. Se você quer ainda sobre esse assunto de testes, o que eu posso trazer sobre testes aqui que você acha que vai ajudar? Eu espero que esse vídeo tenha ajudado. Se você conhece alguém que nunca escreveu testes ou que está começando agora, tem algum tipo de dificuldade, compartilhe esse vídeo com essa pessoa. Pode ser que faça sentido, tá? Espero que você tenha curtido. Deixa aí aquele like para dar aquela força para eu poder entender se o conteúdo ele fez sentido. Me segue lá no Instagram, que é lá uma das formas de eu me comunicar e entender se as pessoas curtem um determinado conteúdo. Foi por isso que eu gravei esse vídeo, porque as pessoas interagiram lá comigo. Então me segue lá, @nasc.dev, tá certo? Se inscreve no canal. Eu te vejo no próximo vídeo. Forte abraço.